Olá a todos. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre novos temas que podem ser úteis para entender melhor a história do Brasil e que vão estar no meu novo livro, Identidade Dissidente. No vídeo passado, falamos sobre o Padre Antônio Vieira e o Quinto Império, sobre o sapateiro Bandarra, sobre esse movimento apocalíptico, messiânico, milenarista, que culmina no sebastianismo e na tese de Vieira sobre o futuro advento de um quinto império em Portugal e no Brasil. Hoje vamos falar sobre uma outra questão que também é importante e que guarda correlação, pois está presente também em Bandarra e também presente em Padre Antônio Vieira, que é a questão dos cristãos novos, ou das tribos perdidas de Israel, ou, melhor dizendo, da ânsia dos judeus convertidos à força em Portugal em 1497, suas frustrações, suas dores e o significado disso na organização geral dessas teorias e perspectivas milenaristas. Peço a todos que nos acompanham e que gostam do nosso conteúdo que se inscrevam no nosso canal para poder receber os avisos com regularidade dos nossos vídeos. Bom, eu estou falando aqui do problema dos cristãos novos, não é mistério, e grande parte dos brasileiros sabem disso, que Portugal tinha uma população imensa de judeus, e esses judeus foram convertidos à força, em 1497. Esse acontecimento é um acontecimento singular, porque todos os judeus se tornaram cristãos, cristãos novos, assim dito, para opô-los aos cristãos ditos velhos ou originais. Os cristãos novos carregaram pelas gerações o peso de serem descendentes de judeus, mesmo que também por gerações tenham sido cristãos e bons católicos, mas o fato de serem chamados de cristãos novos, de terem esse tipo de estigma, impedia legalmente o acesso a diversas dignidades, impedia que fossem considerados de alguma forma capazes para algumas funções públicas. E o fato de serem cristãos novos queria dizer que tinham sangue judeu, o que não era, dentro da perspectiva antijudaica existente, uma coisa boa de se ter. E isso é uma coisa própria, porque toda essa população de cristãos novos, muitos tentavam eventualmente retornar ao judaísmo e se dirigiam, viajavam, iam para as metrópoles europeias, principalmente Amsterdã ou Hamburgo, e procuravam as sinagogas para poder fazer esse retorno, e isso continuou por gerações. Nós já falamos aqui em algum outro momento que quem acabou com isso do ponto de vista legal foi o Marquês de Pombal, quando suprimiu as diferenças entre cristãos novos e cristãos velhos. Tornou todos cristãos, súditos do rei de Portugal. Esse processo, no entanto, não eliminou a identidade de cristã nova, e ela continuou existindo e sendo importante. Em Portugal, provavelmente, e no Brasil, principalmente, documentadamente. Esse tema, mesmo após Pombal, não desapareceu do horizonte espiritual do povo brasileiro, e hoje é muito claro, depois que a Anita Nowinski introduziu o tema dos cristãos novos brasileiros no âmbito da academia, da universidade, ficou muito claro que muita coisa que acontece no Brasil até os dias de hoje tem a ver com a permanência, a presença dessa identidade que nunca desapareceu de todo. Eu digo que esse tema tem a ver com o tema das tribos perdidas de Israel, menos por conta da questão em si, das tribos perdidas, de uma forma geral, da questão cósmica envolvida nisso, no enigma do desaparecimento dessas tribos, como está na Bíblia, e as profecias de Isaías relativo a esse retorno, mas por conta de um trabalho de um pensador
judeu português chamado Isaac Abravanel. Isaac Abravanel, ele é importante nessa história, porque Isaac Abravanel, ele era um judeu português, um intelectual, um homem de negócios, trabalhou na corte do rei Afonso V de Portugal, entre 1438 e 1477, e saiu de Portugal, se viu forçado a sair de Portugal em 1483, por questões outras, políticas, na verdade. Não que no caso dele o fato de ser judeu não tivesse um peso, mas as questões que levaram são outras questões políticas específicas, né, do reinado de Dom Afonso V. Ele foi para a Espanha, e lá na Espanha ele teve a desventura de sobreviver à expulsão, né, e a desgraça que foi aquilo, o Edito dos Reis Católicos de 1497, que expulsou os judeus da Espanha. Milhares, centenas de milhares de judeus foram afetados por essa decisão, muitos se converteram e uma grande parte saiu da Espanha, inclusive Isaac Abravanel. Ele andou pelo Mediterrâneo e acabou morrendo em Pádua. Mas Isaac Abravanel escreveu um livro importantíssimo, publicado em 1498, chamado A Torre da Salvação. A Torre da Salvação, publicado num momento grave, porque em Portugal, ao contrário da Espanha, Portugal preferiu a conversão forçada dos judeus. E isso foi também um trauma diferente, mas um trauma muito grande. E Abravanel, em 1498, refletiu muito sobre esses acontecimentos, sobre os acontecimentos de Espanha e os acontecimentos de Portugal, sobre a tragédia do judaísmo sefaradita na Península Ibérica, a forma como aqueles estados em construção tinham lidado com o problema dos judeus, ou seja, ou expulsando-os ou convertendo-os à força. E nessas reflexões, Abravanel teve uma visão, né, uma percepção sobre o futuro dos descendentes, especialmente no caso do Brasil, que nos interessa, já que o fenômeno cristão novo é um fenômeno brasileiro por excelência. E Isaac Abravanel entendeu que quando se fala das tribos perdidas de Israel e da apresentação dessas tribos perdidas, né, no futuro, na realização do terceiro templo, na vinda do Messias, Isaac Abravanel entendeu que essas tribos perdidas eram os descendentes dos judeus portugueses. E espanhóis também, mas no seu caso os judeus portugueses tinham uma importância essencial. E ele dizia que, mesmo que eles quisessem ser considerados gentios, eles seriam considerados judeus contra a sua vontade, porque o rei, o Senhor dos Exércitos, reina sobre eles contra a sua vontade. O que ele queria dizer? Mesmo que para o futuro, esses judeus convertidos à força, no caso de Portugal, se sentissem gentios, se sentissem cristãos, eles continuariam tendo no seu espírito, por conta do fato de terem essa origem, eles continuariam tendo esse destino de serem judeus. Essa afirmação de Isaac Abravanel é interessante, importante, porque ela soma a essas preocupações messiânicas cristãs, apocalípticas, milenaristas, um diferencial específico, né, do judaísmo português, no caso, luso-brasileiro, mais profundamente falando, né, que se agrega, de alguma maneira, a expectativas messiânicas gerais. Então, se nós temos esse fenômeno cristão, que é o fenômeno do sebastianismo, o fenômeno do Quinto Império, como ele é colocado, nós temos algo análogo também do ponto de vista dos judeus portugueses, né, e nas suas expectativas de restabelecimento enquanto judeus, e que o Isaac Abravanel entende que acontecerá fatalmente, e que isso será, na verdade, o que foi profetizado como a tribo perdida. O que ele diz é que os cristãos novos no futuro serão a tribo perdida de Israel. Isso é curioso porque o tema vai aparecer em Bandarra e vai aparecer em Padre Antônio Vieira também, o tema das tribos perdidas e o entendimento de que essas tribos perdidas, em Vieira especialmente, tem a ver com os judeus portugueses. Então, a questão
do milenarismo, que é muito importante na configuração da sociedade brasileira, como nós dizemos aqui, propusemos, né? Ele tem uma dimensão cristã e tem uma dimensão judaica também. Elas podem se fundir em algum espaço, né? Pelo menos na visão de Vieira ou na visão de Bandarra, talvez, mas de Vieira certamente. Mas ela tem também uma dimensão judaica própria e que contribui para que aquela tendência milenarista do povo brasileiro, aquela tendência espiritualista, aquela tendência salvacionista, né? Aquela coisa que a esperança do futuro, do fim, né? E a realização do que as pessoas são, do que a nacionalidade é, tenha também uma conotação judaica específica. Isso é singular, porque não me parece que em qualquer outro lugar do mundo, talvez na Etiópia, talvez no Iêmen, populações judaicas ou convertidas a outra religião que não o judaísmo, tenham essa expectativa. Mas no Brasil isso faz parte. É claro que nessa época nós vamos ter depois, no Mediterrâneo Oriental, como nós falamos aqui, o surgimento do falso Messias, Sabbatai Zevi, que traduzia essas dimensões, né? essa esperança sefaradi, de realização da sua identidade, né? Do resgate das suas origens. Mas no caso do Brasil, e isso a Anita Novinsky prova, e os antropólogos atualmente têm comprovado isso, e há um rabino aqui no Brasil, o Gilberto Venturas, que tem escrito e produzido muita coisa sobre esse assunto, prova, essa perspectiva também existe no Brasil com uma força muito grande. Então nós vamos vendo aí que vai se constituindo o Brasil como um país de fortes traços milenaristas, espiritualistas, né, nós diríamos assim, crentes no advento de um universo místico, tanto do ponto de vista cristão, quanto do ponto de vista dos cristãos novos, isto é, dos judeus. Então, tudo isso, de alguma forma, contribui e reforça. Isso que nós vimos falando aqui, que são os elementos sebastianistas, milenaristas, apocalípticos do povo brasileiro e que têm efeitos sobre as suas expectativas políticas e as suas esperanças de redenção.